Olá, minha amiga, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, com muita saúde e muito trabalho. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Lohane do Lohane Atelier. Hoje eu tô aqui para trazer mais um passo a passo para você. É esse porta-talheres. Olha só que gracinha. Ele tem o fechamento com botão simples, desses que a gente coloca a mão mesmo. O acabamento dele é todo em viés. Tem os bolsinhos com divisórias para os talheres. Uma peça muito charmosa. Você vai ver que é bem rápido de confeccionar essa peça. Então, ela é ideal para você levar em bazares, para dar de brinde, para Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Professores. Enfim, até para você colocar num kit junto com uma lancheira. Fica uma graça, com certeza sua cliente vai adorar. E também já vou deixar um convite para você. Criei um grupo lá no Facebook. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link com o endereço desse grupo. Eu criei ele para a gente ter um contato mais próximo. Lá eu vou conseguir dar mais atenção para você, tirar as suas dúvidas com mais rapidez e também eu vou colocar os vídeos primeiro lá. Então, primeiro eu vou carregar o vídeo lá no grupo do Facebook e depois de 2 dias eu vou colocar aqui no YouTube. Também, quando tiver alguma peça que precise de molde, eu vou colocar lá o molde, certo? Então aproveita esse passo a passo. Ele foi feito com muito carinho, tô explicando tudo bem direitinho, nos mínimos detalhes, mas se mesmo assim ficar alguma dúvida, me chama, eu vou ter o maior prazer de esclarecer a sua dúvida. Para essa peça, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Para essa parte externa, nós vamos precisar de um corte de 23 por 18 centímetros. É o corpo do nosso porta-talheres, tanto para a parte externa como para o forro, a mesma medida do corte. Para os bolsos, eu vou utilizar um corte só, porque eu vou dobrar ele ao meio, já dobrei ele ao meio. Então, ele está sendo utilizado o mesmo tecido tanto para a parte externa do bolso, como para a parte que vai ser o forro desse bolso. E o tamanho dele é de 22 centímetros por 18. Então, aqui tem 22 centímetros por 18. Passei ele ao meio, vinquei direitinho, ficou então 11 centímetros por 18. Para esta outra parte do bolso é a mesma coisa, eu estou utilizando um tecido inteiro passado dobrado ao meio. A medida dele total é de 14 centímetros por 18. Então, passei, dobrei ele direitinho, ficou com 7 centímetros por 18. Se você desejar, você pode utilizar um tecido na parte externa desses bolsos e outro tecido na parte que vai ser o forro do bolso, na parte interna. Então, cada corte vai ter a seguinte medida: 11 centímetros por 18, então você vai cortar 2 vezes em tecidos diferentes, e 7 centímetros por 18. Entendeu? Nesse caso, eu estou utilizando só um tecido, por isso que eu cortei a medida dobrada e passei e vinquei ao meio. Perfeito? Além disso, nós vamos precisar também do viés. Eu vou utilizar o viés industrial. Eu acho interessante nessa peça utilizar o viés industrial. É muito mais prático e ele dá uma estrutura mais firme também no porta-talher. E para o fechamento, vou utilizar um botão. Aqui também, se você desejar fazer outro tipo de fechamento, fique à vontade. Utilize o que você acha mais viável. Para marcar, eu estou utilizando a caneta temporária, né, que sai conforme o calor do ferro. Então, vou usar ela para poder fazer as marcações necessárias. E é isso aí. Bem prático os materiais, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um pedaço de viés de 11 centímetros e vou dobrar para dentro de um lado, para dentro do outro e depois ao meio. Ele vem assim no rolo, então eu vou dobrar para dentro uma vez, do outro lado para dentro também e depois eu vou dobrar ao meio. Vai ficar assim, uma tira bem fininha. Que essa tira é o que nós vamos utilizar para prender o botão, fazer o fechamento do porta-talher, tá? Então, agora é só passar uma costura aqui, bem na beiradinha, para segurar a nossa tirinha.
Vou utilizar o ponto da máquina em aproximadamente 2,5, 2,70 e eu não estou utilizando um pé de máquina, eu estou utilizando bem menos de um pé de máquina, é para bater a agulha bem nessa beiradinha, tá? Para ficar bem discreta a nossa costura. Então, começo com o retrocesso, como sempre, e procuro costurar reto até o final. Então, eu reservo a minha tira, que eu acabei de costurar, deixo ela lá de ladinho. Vamos agora passar o viés naquelas duas partes que serão os nossos bolsos do porta-talheres. Tem uma parte aqui que está aberta, já que eu estou utilizando um só tecido dobrado ao meio, então aqui está a dobra e aqui está a parte aberta. E aqui vai ser indiferente, tanto faz eu colocar o viés nessa extremidade ou nesta extremidade. O importante é que eu vou utilizar o viés onde são os 18 centímetros, tanto nesta parte de baixo do bolso, como na parte superior do bolso. Vai ser passado uma vez o viés, ou numa extremidade ou na outra, aí é indiferente. Não preciso fazer acabamento, posso já colocar o viés direto, não há necessidade de fazer aquela dobrinha para fazer o acabamento, tá? A gente já pode colocar aqui direto ele. Então eu vou colocar aqui nessa extremidade que tá aberta. Posicionar o meu viés direitinho. E vou bater, procurar bater a minha agulha bem aqui, nesta parte aqui, onde é a dobra do viés. Onde termina a primeira dobra do viés. É aqui onde eu vou procurar bater a minha agulha, tá? Vou tombar ele pro outro lado. Então, tombo ele com a mão mesmo, não carece utilizar o ferro. E aqui eu vou dobrar novamente. Vejam que o viés vai alcançar aquela minha primeira costura. Ele tem que ficar aqui em cima dessa primeira costura, é importante para poder ficar bem bonitinho o nosso acabamento, tá? Então é assim que eu vou costurar. E como sempre, procurar costurar na pontinha também. Eu posiciono ele bem direitinho com a mão primeiro. Se achar necessário, pode utilizar grampo, alfinete, o que você achar melhor, que vai facilitar. E lá vamos nós, então. Então, olha lá como ficou, bem na beiradinha. E esse outro lado também, a costura ficou bem bonitinha, bem na beiradinha. Então, vamos fazer a mesma coisa nesse outro corte. Que então é aquele corte de 14 por 18, tá dobrado ao meio, então ficou com 7 por 18. Vamos lá também passar o viés dele. Prontinho, tá rebatido. Olha lá, o outro lado sempre fica mais bonitinho que o outro, né? Então, elege o lado que tá mais bonitinho para deixar na parte externa do bolso, o que vai ficar à mostra, certo? Então, estão aqui os nossos dois bolsos, já com o viés e a nossa tirinha de viés para fazer o fechamento com o botão. Em seguida, você vai fazer o seguinte, pegar aquele corte de tecido que nós estamos utilizando para a parte interna do nosso porta-talher, o forro, tá? Então, é aquele corte de 23 centímetros por 18, ele tá aqui. E vamos apoiar sobre ele os nossos bolsos que acabamos de passar o viés. Então, aqui é o bolso inferior e aqui o bolso superior. Então, aqui apoiadinhos, direitinho, aproveitei para segurar com o alfinete. E vamos passar, então, a costura de segurança. Aqui embaixo, aqui nas laterais, aqui em cima e também nas laterais. Só mesmo uma costura de segurança para dar firmeza nessas duas partes, ok? Então, vamos lá. Vou utilizar meio pé de máquina, tá? Não vou usar um pé de máquina completo, somente meio pé de máquina. E vou começar aqui, onde acaba o meu bolso inferior.
na parte do viés. Vamos fazer as marcações para as divisões dos talheres no nosso porta-talher. Então, as marcações vão ser feitas nas seguintes medidas: a 6 centímetros, então daqui para cá são 6 centímetros, tá? E daqui para cá também serão 6 centímetros. Isso naquela parte do bolso inferior. E daqui para cá também 6 centímetros, a mesma coisa aqui, nessa outra extremidade, 6 centímetros. Passei aqui a minha caneta temporária. Aproveitei para segurar também com os alfinetes, para não andar enquanto a gente estiver costurando, esse tecido não andar, não deslizar e sair do lugar. E vou passar então a costura aqui, onde eu fiz essas marcações, vão ser as divisões dos talheres. E lembrando que é importante dar uma boa reforçada aqui nessas extremidades, onde está o viés, que vai ser onde a gente vai mesmo levantar um pouquinho mais para poder colocar o talher, onde vai ter mais contato. Então aqui a gente sempre dá uma reforçadinha, ok? Vamos lá então para a máquina. Outra coisa legal também pra gente fazer nesse tipo de costura, que é para fazer as divisões de bolsos, eu vou diminuir o tamanho do ponto, vou deixar em tamanho 2. Então, cheguei aqui no final, vou ir e voltar com retrocesso umas 4 vezes, para eu ter certeza que vai ficar bem reforçado. Então, veja lá, tá com um bom reforço e a costura, então, nessa marcação que eu havia feito. E agora a outra divisória. Prontinho. Então, as divisórias do nosso bolso já estão feitas, que é onde nós vamos colocar os talheres. E aqui não há necessidade de fazer divisórias. Nessa parte superior não há necessidade de fazer as divisórias, somente mesmo na parte inferior, nos bolsos inferiores do nosso porta-talher, ok? Agora nós vamos juntar a parte externa. Então tá aqui o meu tecido externo todo esticadinho e coloquei sobre ele minha parte interna. Tá aquele meu tecido do forro, já com os bolsos que nós fixamos agora há pouco, né? Os dois avessos estão então juntos e os dois lados direito estão para fora. Isso porque nós vamos passar o viés depois. Antes de passar o viés, para ficar mais prático, eu acho interessante fazer uma costura de segurança. Vou mostrar para vocês dessa maneira, mas é opcional. Se você sentir a vontade, sentir a segurança de já passar o viés direto, pode fazer, tá? Elimine essa parte. Então, vou começar mais ou menos aqui no centro inferior da nossa peça. Com retrocesso. E vou continuar em toda a volta, para unir o lado externo e interno. Estão todos presos com alfinete para ninguém sair do lugar. Então está aqui, fiz toda a costura ao redor para unir o lado externo com a nossa parte interna, que já está com os bolsos fixados, com a divisória que a gente já fez agora há pouco. Fiz a costura em meio pé de máquina e eu utilizei o ponto não muito largo, tá? Eu utilizei o ponto em aproximadamente 2,2. Por quê? Aqui é uma dica importante. Como nós estamos costurando tecido com tecido, não tem nenhum outro tipo de estruturador, eu não tô usando TNT, não tô usando a manta R1, né? Tá sendo tecido com tecido. Se eu fizer um ponto muito largo, a tendência é de franzir o tecido.
Então, eu procuro utilizar um ponto menor, mais estreitinho, 2, 2,5 no máximo, porque aí não vai ter esse problema de franzir e aí quando chegar aqui no final vai estar feito aquele bolinho, tá? Então, não. Ele foi bem direitinho, você pode ver que tá tudo bem certinho, tudo esticadinho. É esse o efeito que a gente quer, é assim que a gente precisa que seja feita a peça, tá? Com um bom acabamento. Então, antes de colocar o viés em todo o redor da peça e fazer o acabamento dela, nós precisamos fixar aquele corte de viés que vai ser utilizado para o fechamento do nosso porta-talheres, ok? Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar, então, que a gente vai fazer o fechamento desta forma, né? Vamos enrolar essa peça e daqui vai ter que vir o nosso viés e segurar aqui no botão. Então, eu já sei que o viés precisa ficar aqui, desse lado. Do lado direito, para quem tá olhando pela parte interna da peça, porém, é o nosso lado esquerdo aqui pela parte externa, ok? Vamos marcar o centro, então, aqui nessa extremidade. Nossa peça tem 23 centímetros, então a gente sabe que metade de 23 é 11,5. Vamos marcar, então, os 11,5 centímetros, que é onde nós vamos colocar o nosso viés para o fechamento com o botão. Então, tá aqui marcadinho, dá para enxergar, né? Pois bem, nós vamos colocar desta maneira. Então, tá aqui a nossa tirinha que foi costurada. Aqui tá a dobra. Consegue enxergar? Aqui tá a dobra. Eu vou colocar essa dobra para o lado de dentro. Ela não vai ficar assim para fora, ela vai colocar para dentro a dobra. Então, dobrinha com dobrinha. Presta atenção para ver se não tá torto, enroladinho. Tem que ficar assim, direitinho. E assim nós vamos colocar ele aqui, bem nessa marcação que a gente fez no meio. E vamos passar, então, uma costura de segurança, antes de colocar o nosso viés pro acabamento da peça, ok? Vou começar a fixação do viés de acabamento fazendo aquela dobrinha. Vou colocar ele aqui mais ou menos no meio da parte inferior, então aqui estão os bolsos inferiores. Vou colocar aqui mais ou menos no centro desta extremidade e vou fazer a costura em um pé de máquina. Vou regular o meu ponto para 2,70, 2,75 aproximadamente. Já não precisa ser tão estreito, tão pequeno o ponto. Já pode ser um pouquinho maior, porque o viés já está aqui. Então, tem as camadas de tecido e tem o viés. Não corre tanto risco de alargar, de franzir a nossa peça. Começar com o retrocesso e procurar manter reto. Então, tá aqui o viés bem rente à bordinha e assim eu vou continuar. Vou costurar até aproximadamente 1 centímetro antes de terminar. Vou dar o retrocesso. Vou retirar da máquina e vou fazer aquele ângulo. Então, tá aqui. Vou fazer o ângulo, vindo para cá o viés, numa linha contínua com essa outra extremidade. Seguro e volto para a esquerda. Agora eu posso continuar a costura. Deixo bem alinhadinho, porque isso garante que depois que a gente terminar essa etapa, quando a gente for revirar o viés e rebater, ele vai ficar perfeitinho, vai ficar bem direito. Mais uma vez. Então, paro aproximadamente 1 centímetro antes, retrocesso, tiro da máquina. E vou, então, tombar para a direita, fazendo um ângulo, ok? Tá aqui em linha reta e aqui ficou esse ângulo. Seguro aqui e volto ele para a esquerda, assentando bem direitinho para ele ficar na linha onde eu quero.
Volto para a máquina e dou continuidade. Sempre com retrocesso. Aqui eu tô sentindo que está aquela minha tira de viés do fechamento com botão. Então eu vou passar com um pouquinho mais de calma sobre ela. Chegando aqui já na etapa final. Tô bem próximo de onde eu comecei a colocação do viés. Vou deixar passar um pouquinho a mais, então passou um pouco além de onde eu comecei e vou fazer assim, essa dobrinha, para dar o acabamento. Vou procurar passar então numa linha, traço uma linha imaginária de onde tá a minha costura lá de baixo e vou tentar passar em cima dela. Retrocesso para poder arrematar direitinho e vamos lá. Pronto, já limpei a minha peça, tá bem direitinho, isso facilita bastante a nossa produção de peça. E vou então virar pro outro lado, deitar, tombar o meu viés lá pro outro lado. Os cantinhos com delicadeza. Olha lá, já vai mostrando o nosso cantinho mitrado. Então agora a gente precisa rebater esse viés. E vamos fazer daquela mesma maneira, de dobrar ele e apoiar sobre aquela primeira costura. Então tá aqui a primeira costura, vamos dobrar e deixar ele bem em cima desta linha. Ele vai cobrir ela, não muito além e nem aquém. De preferência sobre ela, bem em cima dela. E vamos fazendo a costurinha na beiradinha. Se necessário, utilize um alfinete para ir segurando e apoiando no lugar certo o nosso viés. Então, eu deixo essa parte aqui, não vou costurar ela agora, vou começar com essa outra parte, então, essa parte que está em ângulo. Olha lá, minha agulha vai ficar aqui bem na beiradinha, tá? Vou procurar bater a agulha na beiradinha, para ficar mais bonitinho. Chegou aqui na pontinha, a gente vai dar uma vincadinha, fazer esse ângulo pequenininho aqui e continuar a costura. Vem até a ponta, retorno, levanto se necessário, dou essa vincadinha aqui, ó, onde tá terminando e dobro pra lá, essa outra parte do viés. E continuo. Então, vim pra cá, girei. Se necessário, então, eu utilizo o meu alfinete para posicionar bem o viés. Então, eu tô chegando aqui onde a gente havia começado a rebater o viés. E vou utilizar o alfinete para me ajudar a cobrir esse primeiro viés que foi rebatido. Então, a intenção é essa, tem que cobrir ele. Então, vou ajeitando devagarinho. Tomo cuidado com essa pontinha aqui que tá dobrada também, para ela não ficar aparecendo. O máximo que eu puder esconder ela é melhor. O alfinete vai me auxiliando a posicionar. Retrocesso. Prontinho. Agora, eu vou limpar todo o excesso de linha. Em seguida, a gente retorna para colocar o botão e finalizar nossa peça. Eu já fiz a limpeza da peça. Já tirei todos os fiozinhos, todas as linhas que estavam sobrando para deixar o nosso acabamento perfeitinho, não é? Tá tudo bem bonitinho.
A única coisa que ainda falta eu fazer é passar o ferro para poder apagar aquelas marcações das divisórias dos bolsos. Mas isso eu posso fazer daqui a pouco, não tem problema nenhum. Agora a gente vai finalizar a nossa peça e para isso falta colocar o botãozinho que vai fazer o fechamento dela. Menina do céu, estava eu aqui prontinha para finalizar a nossa peça e colocar o botãozinho quando eis que eu reparo que eu esqueci um super detalhe. Adivinha o que eu tinha esquecido? Quem não esqueceu, levanta a mão. Eu havia esquecido de colocar a etiqueta, item indispensável para identificar a nossa peça. Como que eu pude esquecer? Mas enfim, é remediável. Vim aqui, coloquei ela numa posição que eu achei mais interessante, então eu achei que ficaria mais interessante aqui, abaixo do nosso fecho para o botão. Descosturei os pontos um pouquinho, só o suficiente para entrar ela, encaixei ela e novamente bati a costura. O drama pôde ser resolvido. Coloquei a minha bendita da etiqueta, linda e maravilhosa, tá aqui, identificando a peça. Agora sim a gente pode colocar o botãozinho e vamos finalizar essa peça, ok? Eu vou simular como vai ser feito o fechamento dessa peça. Se você quiser, inclusive, já pode até colocar os talheres aqui. Eu vou fazer sem os talheres mesmo. Então ela vai vir assim, vou dar uma amassadinha para poder marcar direitinho. Então eu sei que aqui vai ficar posicionado o meu fecho, vai terminar o meu fecho. Tá aqui bem bonitinho, olha lá minha etiquetinha agora, enfim, ela está aí. E aqui é onde eu vou precisar colocar o meu botãozinho. Então eu posso marcar. Vou vir aqui com a minha canetinha e fazer essa marcação. É interessante que ele fique de um modo mais frouxinho, não fique muito apertado, porque na hora que a gente colocar o talher, poder fechar com facilidade. Então tá aqui, marcadinho. Vou até passar o giz branco que eu acho que vai facilitar para enxergar, ok? Agora eu posso vir aqui com o meu botão e pregar ele. Tá legal? Já retorno então para mostrar o resultado final. Tá aqui então, minha amiga, o resultado final da nossa peça. Já preguei o meu botãozinho, preguei a mão mesmo. Agora, se você está utilizando sua máquina doméstica e que tem um ponto específico para poder pregar o botão, aproveita, já faz assim que é mais prático. Tá aqui toda lindinha, já fechadinha. Já coloquei até talheres aqui para testar. Olha lá. Tá vendo? Já passei o ferro para tirar aquelas marcações e aqui está a nossa peça bem montadinha, ficou estruturadinha por conta desse viés industrial que dá uma maior firmeza. E aí agora é só confeccionar. Não é uma graça, meninas? Muito legal de fazer essa peça, muito prática e é uma boa pedida para brinde, para Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Professores. Uma ótima peça. Bazares, ela tem um preço bacana, né? Pode ser comercializada por um preço bem acessível, então ela é vendável, é prática, é utilitária, dá para fazer kits. Isso daqui fica uma gracinha se você colocar junto com lancheira. Dá para fazer infantil também, é só diminuir o tamanho conforme o talher infantil, pronto, tá aí mais uma versão. E aí, minha amiga, gostou do passo a passo? Falei pra você que era uma peça prática, rapidinho de fazer, não é verdade? Então, se você gostou, curte, compartilha com as suas amigas, não esqueça de entrar no grupo do Facebook. Eu te espero lá. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!